mulheres, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aí as nossas aulas sobre genética, entrando mais especificamente nesse assunto. E para a gente falar de genética, a gente precisa começar falando de Mendel, que é considerado o pai da genética, tá? Foi ele quem deu início a esses estudos sobre a herança genética, buscando compreender melhor a questão da hereditariedade mesmo, porém em uma época em que ainda não se conhecia a existência dos genes, dos cromossomos ou até mesmo do DNA. Então, muitos dos resultados que ele obteve na prática só tiveram explicações teóricas muitos anos depois da sua morte, por exemplo. Ok? Então, vários dos seus estudos só puderam ser comprovados 16 anos depois da sua morte, quando alguns pesquisadores realizaram outros estudos que comprovassem isso. E o material de estudo do Mendel foi o mais básico possível, que eram ervilhas. E o sucesso das pesquisas dele se deve justamente ao material que ele escolheu, porque essas ervilhas, elas apresentavam algumas características importantes. Por exemplo, um grande número de descendentes quando ele fazia esses cruzamentos, um ciclo reprodutivo curto, que possibilitava que ele fizesse várias vezes e obtivesse resultados muito rápidos, diferente do que seria se ele utilizasse algum animal, por exemplo. Além disso, elas tinham características bem visíveis e de fácil observação, né? Em um período que não se conhecia o DNA, tudo que ele tinha para observar era o fenótipo, as características visuais. E quais são as características possíveis observar nesse material, por exemplo? Cores das sementes, cores das vagens, das pétalas das flores, tamanho da planta e o aspecto da semente, se ela seria lisa ou rugosa, por exemplo. Nos seus primeiros cruzamentos, ele optou por visualizar a cor das sementes, tá? Cruzando plantas com sementes verdes com plantas de sementes amarelas. E ele utilizava apenas variedades puras, e o cruzamento era feito a partir do transporte do pólen da flor de uma dessas plantas para a flor de outra planta. Então, para a gente falar de cruzamento genético, tem algumas nomenclaturas aí que vocês vão precisar aprender. A primeira delas é geração parental, também conhecida como P ou geração P, tá? Vai estar se referindo às progenitoras, ou seja, o pai e a mãe ali que vão ser cruzados, tá? Eles são utilizados inicialmente no experimento. Depois a gente tem a geração F1, que é a primeira geração de filhos. Então são os filhos que descendem justamente dessa geração parental. Cruzou ali o pai e a mãe, digamos assim, obteve geração F1, tá? Os primeiros filhos. Depois o Mendel fazia uma autofecundação nesses organismos da geração F1. Então é como se ele cruzasse um organismo com ele mesmo, né? Vocês lembram sobre a autofecundação que a gente já estudou. E aí os descendentes que ele tinha, né, essa segunda geração de filhos, é chamada de geração F2. Então, filhos 2, ok? Então, observem aqui comigo. Vocês vão considerar essas letrinhas aqui embaixo primeiro, tá? Ele cruzou uma planta, né, com semente verde com uma com semente amarela. E aí ele obteve 100% dos seus descendentes amarelos, ok? Então, ó, F1, 100% dos descendentes amarelos, que é o fenótipo, aquela característica que a gente vê externa. E aí ele pegou um desses descendentes e cruzou com ele mesmo, fez uma autofecundação. E aí ele obteve o quê? 75% das plantas tinham sementes amarelas, enquanto 25% tinham sementes verdes. Isso é o resultado da F2, né, da segunda geração de filhos. Então, se a gente tem 75% amarelas para 25% verdes, a gente tem uma relação de 3 para 1. 3 amarelas para 1 verde. Então, analisando esses resultados, o que a gente consegue observar? A característica amarela, ela é considerada dominante nas sementes de ervilha, tá? Enquanto a característica verde foi considerada recessiva, porque se no primeiro cruzamento de uma planta verde com uma amarela, a gente obteve 100% de descendentes amarelos, quer dizer que essa cor domina sobre a verde, ok? Sobre as letras que eu falei para vocês, ó. Como os organismos herdam um gene alelo de cada um dos progenitores, as características vão ser representadas por duas letras, tá? Cada uma dessas letras representa um alelo. Então, lembram quando eu falei que lá no momento da fecundação,
Vocês lembram que acontece da célula ela selecionar um conjunto cromossômico, lembra disso? Então, se para uma característica lá eu tenho 2 alelos, na hora que eu vou doar o gameta para fazer a fecundação, eu não dou esses 2 alelos, eu dou apenas um, porque eu dou apenas 50% do meu DNA. Então, para cada característica, eu dou apenas um alelo. E o outro, né, o outro ser que vai ser cruzado ali, ele também vai doar apenas um, ok? Esses genes vão expressar as características dominantes, os que expressam as características dominantes são representados por letras maiúsculas, enquanto aqueles que expressam características recessivas são representadas por letras minúsculas. Então vamos voltar lá naquela imagem para a gente observar isso aí. Ó, então aqui a gente tem o verde, que é uma característica recessiva, lembra que a amarela era considerada dominante e o verde recessivo, a partir do resultado do estudo dele, ele vai ter o V minúsculo, de recessivo. Enquanto o amarelo, que foi considerado dominante, vai ter o V maiúsculo, porque é dominante, ok? Ah, professora, mas por que tem dois Vs minúsculos e dois maiúsculos? Vamos lá, vamos pegar isso aí. Nós vamos dividir os indivíduos em dois grupos. Eles podem ser homozigotos ou heterozigotos. Os homozigotos vão ser aqueles que têm dois alelos iguais. Podem ser tanto dois alelos dominantes ou dois alelos recessivos. Gente, aqui a gente está falando de uma característica específica, tá? Então, nesse caso, a característica analisada é apenas a cor da semente, ok? Então, para essa característica, ele pode ter dois alelos iguais ou dois alelos diferentes. Se ele tiver dois alelos iguais, ele é considerado um indivíduo homozigoto. E aí ele pode ser um homozigoto dominante ou um homozigoto recessivo. Se ele for dominante, né, tiver dois alelos iguais dominantes, vai ser duas letras maiúsculas, Vzão, Vzão. A gente está usando a letra V aqui porque foi a considerada no experimento, tá? Que é V de verde, que seria característica ali recessiva. Ou ele pode ser um homozigoto recessivo, tá? Então ele teria Vzinho, Vzinho. Porém, ele pode ser também um heterozigoto, né? Um híbrido, ter dado ali do pai um Vzão e da mãe um Vzinho, por exemplo. Então, vai ser determinado como Vzão, Vzinho, uma letra maiúscula e uma minúscula, porque ele é heterozigoto, ele possui um alelo dominante e um recessivo, ok? Essas letras, né, que caracterizam os alelos, representam o genótipo, que é aquela característica interna, lembra? E a cor observada ali no caso vai representar o fenótipo. Então, vamos novamente analisar essa imagem. Eu falei que o Mendel utilizou gerações puras, então ele teve que cruzar dois homozigotos. O primeiro que ele cruzou ali, né, era um homozigoto recessivo, uma planta verde, certo? Homozigoto recessivo. Se ele é homozigoto, ele tem dois alelos iguais. E se ele é recessivo, os dois alelos são minúsculos, tá? Letras minúsculas. Aqui a gente tem o homozigoto dominante sendo cruzado com esse recessivo, então ele tem que ter os dois iguais na letra maiúscula porque ele é dominante. Aí, gente, se a gente faz esse cruzamento, a gente teve heterozigotos 100%. Vocês vão ver isso depois ali no quadro, tá? Como que a gente sabe esse resultado. Então, se eles são heterozigotos, eles têm que ser Vzão e Vzinho. Mas, professora, se eles são heterozigotos, por que ele é amarelo? Porque ele tem o alelo dominante do amarelo. Então, sempre que aparecer aqui o alelo dominante, ele vai expressar a característica do dominante, tá? Ele só vai expressar a característica do recessivo na ausência de alelo dominante, ok? Então, ele tem que ser obrigatoriamente um homozigoto recessivo para ele representar a cor ali do recessivo. Ó, então vamos fazer o cruzamento para vocês entenderem como que isso acontece, tá? Como que a gente sabe esses resultados aqui que estão sendo mostrados pra gente. A gente falou, né, dos gametas, da formação dos gametas, e que na hora de formar os gametas vai apenas 50% ali do DNA. Então, para a gente fazer aqui, a gente chama isso aqui de quadro de Punnett, tá? Que é o cruzamento entre as plantas ou o animal que estiver sendo utilizado ali, que estiver sendo analisado. Aqui no caso a ervilha.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a separação dos gametas. Aqui a gente vai colocar as informações do pai e aqui é da mãe. Não tem problema se trocar, tá? Que são justamente os gametas. Vocês lembram que eu falei que a gente só doa aquilo que a gente tem? Então, analisa aqui o que esse pai, vamos considerar o verde o pai, o que ele tem para doar? Ele tem Vzinho e Vzinho. Então, ele só pode doar o quê? Vzinho. Então, vamos separar aqui esses alelos. Ó, ele pode doar um Vzinho, então aqui nesse primeiro quadro a gente vai colocar Vzinho, e ele pode doar Vzinho, certo? Então, aqui também vai ser Vzinho. E a mãe, gente, o que a mãe tem para doar? Nesse caso, ó, ela só tem Vzão e Vzão. Então, ela pode doar um Vzão ou um Vzão. Então, vamos preencher aqui no quadro. Ó, então, a gente fez a separação dos gametas e agora a gente vai juntar aqui como se fosse a fecundação, tá? O gameta da mãe com o do pai. Então, ó, aqui a gente tem um Vzão e um Vzinho. Juntando os dois fica Vzão, Vzinho. Aí, ó, aqui também, Vzão, Vzinho. Juntando os dois, vai ficar também Vzão, Vzinho. Ó, nesse quadro, se a gente fizer nesse quadrado aqui, a mesma coisa. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então, nós obtivemos aqui 100% de indivíduos heterozigotos. Tá vendo? Ó, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Não é exatamente o que o Mendel obteve aqui, ó? Todos os indivíduos heterozigotos, Vzão, Vzinho. É assim que a gente obtém esse resultado, tá? Fazendo o cruzamento aqui nessa tabelinha que a gente chama de quadro de Punnett, ok? Então, ó, sempre que nós cruzarmos um homozigoto recessivo com um homozigoto dominante, nós vamos ter 100% de heterozigotos, tá? É uma regrinha. Então, aquele resultado lá era da nossa geração F1. Agora, a gente vai fazer a autofecundação, né, desses descendentes para obter o resultado da geração F2. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui a separação de gametas. Ó, o meu primeiro heterozigoto, ele pode doar Vzão ou Vzinho. Então, vamos colocar aqui na tabela Vzão e no outro quadro o Vzinho, tá? Ó, então, no gameta dele pode ir ou o Vzão, que ele tem aqui, ou o Vzinho, tá? Ou o alelo dominante ou o recessivo. Como aqui é uma autofecundação, né? Tá sendo cruzado com ele mesmo, aqui vai ficar igual, certo? Ó, ele pode dar um Vzão ou um Vzinho. Então, vai ficar Vzão e Vzinho. Ó, então já fiz a separação de gametas aqui também. E agora vamos ver como que vai ficar esse cruzamento. Ó, aqui no nosso primeiro quadradinho, né? No nosso primeiro retângulo. Vzão com Vzão. Então, vai ficar o quê? Vzão, Vzão. Nesse aqui de baixo, ó, a gente tem um Vzão e um Vzinho. Vai ficar Vzão, Vzinho. Agora, nesse aqui, ó, nós temos um Vzão e um Vzinho. Então, Vzão, Vzinho. Lembrem, pessoal, da letra maiúscula sempre vir antes, tá? Isso ajuda vocês na organização também, na hora de fazer e analisar o quadro. E aqui no último nós temos Vzinho e Vzinho. Então, combinando eles, Vzinho, Vzinho. Então, vamos analisar o resultado que a gente teve. A gente teve, ó, 25%, aqui a gente trabalha com probabilidade na genética, tá? 25% Vzão, Vzão, ó, 50% Vzão, Vzinho e 25 Vzinho, Vzinho, tá? Então, ó, tivemos um Vzão, Vzão, que é o quê? Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos, que são, né, Vzão, Vzinho, e um homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho, que é exatamente esse resultado que aparece aqui pra gente, ó. Um Vzão, Vzão, que é o quê? Cor amarela. 2 heterozigotos, né, de cor amarela também, genótipo Vzão, Vzinho, e um homozigoto recessivo de cor verde, Vzinho, Vzinho. Então, ó, o mesmo resultado que tá aqui é o que tá mostrando pra gente aqui, tá? Se eu perguntar para vocês qual foi o genótipo que nós obtivemos, vocês vão colocar um Vzão, Vzão para 2 Vzão, Vzinho para um Vzinho, Vzinho. Qual foi o fenótipo que nós obtivemos nessa geração F2? 3 amarelas para 1 verde, tá? Então, as letras ali dos alelos representam o genótipo
enquanto a característica, nesse caso a cor, representa o fenótipo. Eu espero que vocês tenham entendido para vocês realizarem as atividades, tá? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Um beijo e até a nossa próxima aula.